Oi, pessoal, eu sou a Aline. E eu sou o Antônio. E hoje nós estamos aqui com uma convidada super especial, a minha irmã Silvia. E nós hoje vamos bater um papo aqui sobre casamento com vocês. Vamos conversar sobre a experiência da Silvia, porque nós temos falado muito da nossa experiência como casal, mas a gente hoje vai trazer uma experiência diferente da Silvia, que tem 30 anos de casados, vai fazer 31 já, e ela tem uma experiência diferente da nossa, e ela vai compartilhar um pouco sobre a vida de casado dela. Infelizmente o marido não está aqui conosco, mas ela vai representar o casal. Eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui. É isso aí, bem legal, gente. Então vamos começar, né? Vamos lá. Então, quais foram as dificuldades que você e seu marido enfrentaram, assim, pelo fato de estar vivendo numa cultura diferente? Né? Sim, nós mudamos para os Estados Unidos e quando mudamos, somente nós e duas filhas, uma tinha 5 anos, a outra tinha 5 meses e não tínhamos a nossa família lá, né? Então, realmente foi uma mudança bastante grande, né, de tudo. Eu tinha uma profissão anteriormente, mas quando mudei tive que ficar em casa porque o nosso visto, né, eu não tinha visto de trabalho na época, só o Flávio tinha, né? Então, isso, na verdade, foi uma bênção maravilhosa de Deus, porque eu entendo perfeitamente a necessidade das famílias dos dois trabalharem. Eu entendo perfeitamente. Hoje em dia nós dois trabalhamos. Mas na época, quando eu tive que ficar em casa, foi uma bênção no sentido de que eu pudesse estar tão perto das filhas no dia, assim, o dia inteiro, né? E principalmente numa fase onde era difícil para ela poder se adaptar, porque a Carolina não falava o inglês ainda, né? A Esther era bebê, então para mim foi uma bênção muito grande de estar com elas. E para nós, a gente foi aprendendo, tudo era novidade, né? Tudo a gente foi aprendendo. Nos Estados Unidos tem uma cultura mais informal, né? Onde todo mundo ajuda, todo mundo ajuda a lavar roupa, todo mundo ajuda na cozinha, todo mundo ajuda no jardim. Isso foi uma coisa positiva, porque no Brasil era muito mais dividido e tem muita coisa que você depende de pagar alguém para fazer e lá a gente tem que fazer, né? Você compra um móvel, você tem que montar o móvel e uma pessoa não consegue montar sozinho, tem que ter dois. Então eu aprendi a mexer a montar móveis, eu nunca tinha montado móveis na vida, e pega lá o manual. Então, Silvia, faz isso, agora segura isso aqui. Não, eu acho que é daquele jeito. Enfim, a gente teve que aprender muita coisa, né? Acho que nós aprendemos a ser abertos a fazer coisas novas que a gente nunca tinha feito antes. E você acha que isso aproximou mais a família? Aproximou. Na verdade, nós ficamos muito mais unidos como uma unidade familiar. Porque, obviamente, a gente perdeu o suporte da família, o que a gente chama lá de família estendida, né, que são os familiares, né, os irmãos, os pais, os tios, avós, etc. Isso tem um lado negativo, obviamente, né, mas o lado positivo é que nos uniu muito, né? Por exemplo, chegava Natal, somos nós, né? Então tudo somos nós, né? Então e também nós começamos a investir em outras pessoas, né? Em ser um centro onde a gente pudesse receber nossa casa, um lar que abre portas. Então, por exemplo, o Natal, nós passamos um Natal que eram só os 4. Depois disso, não, nós vamos convidar outras pessoas e passamos a receber outras pessoas, abençoar outros, né? Ser família para outros que também estavam sem família, né? Acaba tendo outras pessoas como familiares, né, mais próximas. E o Flávio, por exemplo, ele nunca tinha cozinhado na vida. Não era a função dele. Lá, ele queria comprar um grill, né, que é uma churrasqueira a gás. Então, ele comprou o grill e comprou um livro para aprender a usar o grill. E daí ele começou e amou. Hoje em dia, ele é né, todo mundo gosta do churrasco dele. Aí ele começou a descobrir esse lado dele e hoje ele... Quando a gente vai receber pessoas, Natal, a gente abre os livros, né,
de culinária. E daí, bom, vamos montar o cardápio. O que a gente vai fazer de entrada? Que tal isso, que tal aquilo? O que você vai fazer? O que eu vou fazer? Entendeu? E ele se tornou um chefe, viu? Quem diria? E tranquilo. Nunca, nem ele imaginava que ele ia ter tanto prazer em fazer essas coisas. Então, essa questão da divisão de tarefas, lá ficou muito mais livre. Não tem tanta essa coisa, isso é de homem, isso é de mulher. Sim. Entendeu? Faz isso, faz aquilo. Exatamente. Então lá, todo mundo lava roupa, como eu falei, depois as meninas, outra coisa, na cultura americana, as crianças trabalham, né? Não fica assim a empregada correndo atrás e limpando. Cada criança tem que limpar o seu quarto, né? Cada criança faz a sua laundry a partir de uma certa idade, né? Ou lava a sua roupa, né? E tal. Porque é mais fácil também, põe na máquina, depois põe no secador, mas tem que dobrar, né? Então eu lembro que eu trazia a roupa da secadora e pensei que isso aqui é da Esther, isso aqui é da Ana, e tinha aquele bolinho lá. Cada uma tinha que dobrar. E eu não vou dobrar, entendeu? Porque elas têm que aprender a dobrar, né? Eu lembro, a minha amiga chegou e viu assim, né? Eu falei, tá lá, porque isso aqui é da Esther, isso é da Ana, e elas têm que saber que é difícil, né? De se segurar para não ir fazer. Eu falei, é difícil, mas... E elas aprenderam, e elas são independentes, né? Uma cultura onde você aprende a ser independente. Colaborar, mas não ficar esperando que façam por você aquilo que você pode fazer. Legal. A gente valorizou isso também aqui em casa, né? Não é tudo que os meninos fazem, mas a gente já logo cedo deixou várias coisas para eles fazerem. Eu sei que vocês vão lá pro jardim, aí um faz uma coisa, outro faz outra, e nós também. A gente, sábado, vai pro jardim, todo mundo está trabalhando. Todo mundo tem que colaborar, todo mundo mora na mesma casa. Exatamente, É isso aí. Mas a parte de lavar roupa a gente não ensinou, e a gente devia ter feito. Eles ainda têm tempo. É porque lá também, quando vão pro college, né, pra faculdade, sim, eles têm que se virar. Eles têm que se virar, então eles têm que já aprender, né, para não ser um choque tão grande, né? É verdade. Legal. E no relacionamento como casal, o que melhorou ao longo do tempo, desde que vocês casaram até hoje, 30 anos? Eu acho que uma coisa boa que a gente fez ao longo do tempo, Flávio e eu, nós temos certas coisas que ele gosta e que eu gosto, mas nós também temos interesses em comum. Então eu acho muito importante que se cultivem esses interesses em comum. E que não seja somente ao redor dos filhos. Assim, a nossa vida não gire... Apesar que, obviamente, os filhos têm um lugar central na nossa vida, sempre tiveram, né? E principalmente quando são pequenos e tudo mais. Então, primeiro ano de pequenos, realmente tudo gira ao redor deles. E é normal isso. Mas, à medida que eles vão crescendo, por exemplo, são adolescentes, eles já têm as próprias atividades sociais deles. Você, casal, tem que ter atividades suas também, né? Então, Flávio e eu, por exemplo, nós dois gostamos de andar de bicicleta, então a gente vai andar de bicicleta, fazer trilha no sábado, a gente gosta de fazer trilha andando também, a gente gosta de arte, né? Então a gente não vai toda hora, porque, né, tudo tem que ser dentro do orçamento, mas vamos ao teatro, né? Ou vamos ao cinema, ou vamos, por exemplo... Ele gosta de certos tipos de filme, eu gosto de outros, mas a gente acha algum que nós dois gostamos, vamos assistir aquele na sexta-noite, por exemplo. E daí, no sábado, você pode assistir esse no Netflix, eu assisto aquele, porque tem certos que ele sabe que eu não vou assistir, e tem uns que ele sabe que eu, vice-versa, né? Mas cultivar aqueles interesses em comum é muito importante, porque depois as crianças saem de casa, que é o nosso caso já, e nós temos interesses em comum, coisas que a gente gosta de fazer. Até o jardim, outro dia a gente estava plantando árvores juntos, porque não dá para plantar árvore sozinho. Então, um segura aqui, o outro põe a terra lá, e assim vai, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente cultivou e hoje a gente colhe o fruto disso, de que a gente possa ter alegria, prazer juntos também. E mesmo quando estamos trabalhando em algum projeto na casa, né, todos os projetos que a gente fez em casa, a gente terminar o basement, né, que é o porão, né, para fazer um escritório lá. Então, né, ele faz certas partes, eu faço outras partes, eu pinto, né, então ele faz
as coisas que eu não sei fazer, por exemplo, né? Ou mais pesadas, né? E eu faço pintura, né? E a gente sempre ajudei. Ele me ajuda e eu ajudo. Então isso é importante, muito importante. Isso é uma coisa que a gente cultiva muito também, né? De fazer coisas juntos, tarefas, projetos, né? Um projeto que é do casal. Exatamente. A gente até brinca com essa palavra projetos aqui em casa. Os meninos, quando a Aline fala, você tem um plano, tem um plano esse fim de semana, eles falam, vou ter que trabalhar. Eles sabem que plano é trabalhar, gente. Agora eles falam, quando é uma coisa boa, assim, que não precisa muito trabalho, então é um projeto. Vamos passear, vamos fazer uma outra coisa assim, aí é um projeto. Ele fez uma mesa para churrasqueira, né? Ele fez uma mesa bonita. Super legal. Eu dei a ideia, porque eu tinha visto, ele tem aquele churrasqueiro que parece um ovo, ela é de cerâmica. E ele gostava muito para fazer defumados ali. E tinha uma mesa de plástico feia do lado, assim, né? Eu falei, sabe que eu vi num show de casa, que ele não vê, mas eu gosto de ver. Eu vi e o cara do show construiu uma mesa para isso aí. Então, já fica integrado, tal. Eu falei, aí que você acha os planos começando na internet. Sim. E ele achou. Aí ele imprimiu, né? Ele falou, eu vou buscar Ele falou, boa ideia. Aí ele foi lá, comprou a madeira, todo o equipamento e começou a fazer. Aí era o projeto dele, mas tem horas que ele pediu minha ajuda, assim. Às vezes tinha que segurar uma coisa para ele parafusar, coisa e tal. Eu lixei tudo com a lixadeira, né? Eu ajudei a pintar, a passar o verniz, né? E depois para levar lá para cima, né? Então, uma alegria, porque a gente vê lá, eu olho da janela, tá lá mesmo. Assim, nós fizemos juntos. Sim, agora ele tá falando com a minha filha, que costura. Ele falou, eu quero que você me ajude a fazer uma capa porque a capa tem que ser feita sob medida, para poder caber aquele redondo do ovo. Do ovo, né? Então, até ela vai entrar na história, né? E é muito legal, porque é uma coisa que é uma conquista, né? Sim. Você tem aquela ideia, você imagina e faz, e todo mundo ajuda, né? Então, fica bacana, esse é o lado você positivo, usa. exatamente. Muito legal. Bom, você já começou a falar um pouco sobre isso, mas como é que é essa história agora de estar os filhos fora de casa, só vocês dois? Pois é, parece que nunca vai acontecer, né? Eles são desse tamanhinho, né? Falava, puxa, ela cabia aqui. A Ana, por exemplo, ela gostava de dormir aqui, com a cabecinha dela aqui, as perninhas esticadinhas pra cima, assim. Fazia massagem aqui na barriguinha, quando eu tinha cólica, né? Como é que pode estar casada hoje? Ela vai fazer 2 anos de casada. Eu não sei o que aconteceu, mas... Cresceu. Graças a Deus, né? Esse é como Deus planejou, né? E é sinal de que a gente fez algum bom trabalho também, né? Que a gente ajudou eles a crescerem. Então, eu acho que é importante essa colaboração juntos, porque... por exemplo, a gente vai ficando mais velho, vai dar dor aqui, dor ali, vai dar com dor. Então, você ajuda a fazer uma massagem aqui. Será que não fica bom por tal coisa e tal? Então, eu acho que uma das coisas é essa, né? De manter alguns interesses em comum e, por outro lado, também respeitar as diferenças. Né? Não tentar moldar a pessoa para ser o que a pessoa não é. Porque eu falava isso para o meu marido quando as filhas eram pequenas. Ele queria que jogasse esporte e não gosta de esporte. E eu falava para ele, olha, você é o pai, você não é o criador. Tá? O criador fez com certos interesses, com personalidade e tal. Nós, pai, mãe, a gente ajuda, a gente molda, a gente educa. Mas a gente não muda a personalidade, os interesses. Isso aí é lá em cima, ele que decidiu. Então, eu creio que uma das coisas que a gente tem que aprender, quanto antes melhor, no casamento, é que a pessoa, Deus fez, ela tem uma personalidade e tem certas coisas que talvez não seja, você gostaria que a pessoa fosse um pouquinho diferente, mas não é e não vai ser, né? Você pode trabalhar em você, não no outro. Sim. Mas quando a gente trabalha no nosso próprio crescimento, né, de reconhecer as suas falhas, né, de trabalhar desenvolvendo os talentos que Deus deu, né, aproveitando as oportunidades e tudo mais, e sendo humilde para reconhecer e pedir perdão quando você falha, você tem que trabalhar em si mesmo, no seu lado, né? Alguém falou, o Henry Cloud que fala isso, eu gosto muito, ele fala assim,
o fruto do Espírito é self-control, né? Autocontrole. Domínio próprio. Domínio próprio. Self-control, not other control. Então, o Espírito Santo te deu o dom de ter domínio próprio, não domínio sobre os outros. E às vezes a gente quer usar o domínio sobre os outros. Isso não vem do Espírito Santo, não. O Espírito Santo é sobre nós mesmos, né? É fruto da carne. É de outro lugar que vem. Então, a gente tem que ter graça e entender e apreciar. Porque tudo aquilo que talvez você não goste tanto tem sempre um lado positivo daquilo, de uma forma geral, né? Sim. Uma pessoa que, por exemplo, uma pessoa que o que a gente chama de assertive, como é que é? Uma pessoa que fala aquilo... Assertivo, né? Como você sempre foi, né? Uma pessoa que fala a verdade, que não tem, assim, não fica dando volta, né? Então, se aquilo for demais, né? Pode chegar a ser ofensivo, mas que tem um lado positivo dele, tem. Porque tem gente que nunca fala o que está pensando. Verdade. E daí é difícil para o relacionamento. Né? E o que eu percebo é que quando um cresce, a gente passa a ser uma influência positiva para quem está ao nosso redor, sem ter que tentar controlar os outros. Só porque, por exemplo, digamos que você tem mais paz. Isso traz mais paz para o ambiente. Digamos que você tenha mais compaixão. As pessoas ao seu redor vão sentir e começam, às vezes, a responder de uma forma também positiva. E tem um impacto de transformação no ambiente. Eu vejo que, assim, o poder, digamos, que você tem no ambiente, tanto o pai como a mãe, é impressionante. Né? Você vê uma pessoa que está de mau humor, a casa, o ambiente fica ruim. Uma pessoa que está com bom humor, está sendo amorosa, está sendo kind, né, bondosa, o ambiente vira mais feliz, todo mundo se sente mais relaxado. Então, quando você trabalha com Deus, né, deixa Deus trabalhar em você, eu diria, mas de uma forma mais ativa, né? Eu creio que isso tem uma influência nos outros positiva. Com certeza. Legal. E isso não foi agora que as meninas saíram, né? Isso foi uma coisa que foi sendo construída ao longo da vida de casal, né? Exatamente. E na hora que elas saem, o que é que acontece? Tem mais espaço, digamos, entre... aparece mais. O que quer que esteja no relacionamento se torna evidente. Porque não tem mais... nós estamos... cuidando disso, quem vai buscar quem aonde, não sei o quê. A gente não está mais falando tanto sobre as coisas relacionadas aos filhos. Obviamente que filho, né? Filho o resto da vida, né? Sim, e a gente, claro. né? Como pai e mãe, eu considero que a nossa tarefa eterna de intercessão, né? E de suporte e tal. Mas é diferente do que quando eles estão debaixo do teto. Você está preocupado se comeu, se jantou. Se... Você tem muitas atividades né, com eles. Aí quando tira essas atividades todas que giram em função dos filhos, aí se você só faz isso, só tem isso em comum, aí você fica sem nada em comum. Exatamente. É o que o pessoal chama de síndrome do ninho vazio. Né? Porque aí os filhos vão embora, e agora? Quem é você? Por isso que tem que cultivar o relacionamento o tempo inteiro. Para quando chegar lá, na hora dos filhos saírem, você tem um relacionamento forte, firme. Exatamente, né? Que não depende de ter os filhos. Exatamente. Por isso que nós temos que ter, eu creio, o nosso relacionamento pessoal com Deus e não esperar que tem certas necessidades que só Deus vai suprir. Sim. Né? Verdade. Você tem que ter, por exemplo, seus parceiros de oração. Por exemplo, eu tenho minhas parceiras de oração, né? Nos últimos 20 anos lá são as mesmas pessoas boníssimas e fiéis no Senhor. Não substitui o meu relacionamento com o meu marido, mas supriu uma necessidade que eu tenho de estar com outras mulheres. Sim. Assim como ele deve ter seus amigos também, homens. Mas não para substituir, mas para ter uma certa... Então, as nossas necessidades têm que ser supridas em várias coisas. Por exemplo, eu tenho que estar usando os meus dons e talentos que Deus me deu com um propósito. Então, nesse momento eu trabalho.
daqui mais alguns anos eu vou me aposentar. Eu creio que ainda assim eu devo ter algum papel no reino, né? E isso vai se sentir, eu vou me sentir suprida, né? Fulfillment, como é que é? Realizada por estar usando os dons e talentos que Deus me deu, por estar dentro do que Deus me chamou. Porque eu creio que ministério não é só pastor. Ministério é... Cada um. Onde Deus te colocou é o seu ministério. Exatamente. Né? Cada um de nós. Então, essas coisas a gente tem que ter sobre isso. E não ter a expectativa de que só o esposo ou a esposa vão suprir todas as suas necessidades. Não vão, mas tem um papel importante. Então, qual que é esse papel importante? É o amor. É aquela pessoa que dá suporte, que você pode estar triste, você pode estar alegre, você está com uma preocupação, você tem um alvo, você tem um plano, você tem uma ideia. Essa que é a pessoa que é o seu companheiro de vida, né? Sim. A pessoa que Deus chamou para andar junto, né? Então isso tem que ser cultivado, mas sem a expectativa de que a pessoa vai ser tudo para você. Eu acho que isso, às vezes, as pessoas se decepcionam porque ninguém pode fazer esse papel de ser tudo para você. Sim. Essa é uma grande expectativa que as pessoas têm, que é frustrada. Né? Frustrada. Porque coloca toda a sua esperança em uma pessoa. Só que a única pessoa em quem nós podemos colocar toda a nossa esperança é Deus. Né? Não tem... Sim. Se você colocar toda a sua esperança no seu marido ou na sua esposa, em algum momento vai falhar. Sim. E aí vai ser uma decepção gigantesca. Verdade. Vou pegar esse gancho aí, fazer mais uma pergunta. E como é que foi, assim, logo que você casou, imagino que você tivesse muitas expectativas, né? E algumas delas estão totalmente fora da realidade. Foi interessante que quando a gente casou, a gente parecia um sonho, uma coisa toda alegria, não acredito, estou vivendo um conto de fadas, né? Todo dia. Agora assim, não, deixa eu me beliscar para ver se é verdade. Aí, depois de acho que ia fazer um ano que eu estava casada, um pouquinho menos, a gente foi reformar o apartamento, porque o apartamento que a gente tinha comprado tinha inquilino, o inquilino ia sair, o inquilino não saiu. Aí a gente teve que alugar uma casa. Quando o inquilino saiu, eu não lembro, em algum momento durante o nosso primeiro ano, e aí a gente foi fazer a reforma. Aí começaram os problemas. A reforma. Porque qual era a nossa maior... Porque aí descobriu, né? Qual que era a nossa maior dificuldade? A gente pensa em dinheiro de forma diferente. Ele pensa de um jeito, eu penso de outro. E daí começou, né? Aí a ter que aprender a, então, lidar com essa totalmente diferente forma de olhar para o dinheiro, né? Então, até hoje a gente não pensa igual. Eu continuo sendo mais, né, assim, otimista, e ele continua sendo mais pessimista, né? Que assim, não, tem que ter eu tenho que ter 6 meses de salário guardado, se não tiver, entendeu? E eu, né, sou mais, né, mas isso vai ficar tão bonito. Isso aqui é exatamente aquilo que vai ficar bom. Tem muita semelhança aqui. Nossa, eu também sou sempre otimista e ele sempre cauteloso. Eu acho que é o problema de quem trabalha com TI. Nós vamos fazer aqui o cálculo, né? Então, vamos ver, de investimento. Então, vamos ser bem pessimistas. Digamos que vai se vender, assim, a média aqui, mas eu vou fazer o cálculo por aqui, porque, né? E se não é? E eu estou pensando, não, mas aqui, ó. Tá bem melhor. E eu e a Lina, a gente também, às vezes, tem algumas discussões nesse sentido, também por funcionalidade e beleza, né? Então, também o homem, mais normalmente, vamos dizer assim, né? Ele pensa na funcionalidade, né? Vai ficar meio feinho, mas tá ótimo, né? Dá para usar. E eu, não, atende perfeitamente. E a gente, toda vez que eu olho para isso, me incomoda, eu não posso. Não dá. É muito feio, não importa. Tudo bem, tem que ser funcional, mas também tem que ser bonito. Então, vai ter que ter certas coisas que são negociadas e que se encontram meio termo. E vai ter certas coisas que a gente tem que ceder porque é muito importante para outra pessoa. E pode ser que eu não entenda por que é tão importante, mas é. Então, em certos momentos, você vai deixar de ser. Já que não é tão importante para mim, é tão importante para você, então tudo bem. Mas, outras vezes, por exemplo, eu adoro viajar.
né? Então eu tinha pensado assim, nada, quando a gente fizer, acho que foi nossa viagem de 25 anos, 25 anos, eu quero fazer uma viagem assim, maravilhosa. Mas eu sei que tá fora do orçamento. Maravilhosa não dá. Então o que eu fiz, né? Apareceu esse outro emprego, era um emprego extra, né? Aí eu falei, acho que eu vou pegar para esse emprego, porque esse tanto vai ser um tanto da nossa viagem. E então eu vou contribuir. Então eu quero a viagem, mas eu vou contribuir para a viagem. E naquele momento dava para fazer isso. A idade das meninas já era maior. Então eu comecei, além da minha aula de dar aula, eu dava aula 2 vezes por semana para professores, à tarde, né? Então eu fiz por um ano isso. E daí aquilo ajudou, então, a ser um tanto de dinheiro que foi só destinado àquela viagem. É legal isso, porque em vez de você ficar só querendo, né, você contribuiu para o seu plano funcionar, né? Porque é muito comum a gente falar, não, mas como assim ele não pensa igual eu? Mas o que eu posso fazer para que a necessidade dele seja atendida, né? De segurança e tal, mas ao mesmo tempo o meu sonho também se realize, né? Exatamente. É pensar proativamente, né? Não ficar, poxa, brigando com ele porque ele não concorda comigo. Sim. Não é a minha solução ou a sua solução, não, mas vamos pensar numa outra opção que possa, né, fazer com que os dois fiquem satisfeitos. Sim. Muito legal, muito bom. E como é que é o home office de vocês? Pois é, né? O Flávio começou a trabalhar de casa em março, eu acredito que foi, de 2020, né? Sim. E tá até hoje. Eu também tive que trabalhar de casa naquela primavera toda, né? De março até junho, né? Que eu estava dando aula. Nós temos a oportunidade, né, de ter bastante espaço na casa. E como ele fala, quando ele está trabalhando, ele tem reuniões, ele está falando. E eu dando aula, também tenho que falar. Então é impossível que a gente trabalhasse no mesmo ambiente. Então ele estava lá no basement, que eu tinha ajudado a construir, né? Então o basement virou o office dele. E eu às vezes usava a sala de jantar por um tempo, depois eu usei a outra sala, depois eu comecei a usar um quarto lá em cima. A gente fez um escritóriozinho em cima também. Então, dessa forma, a gente pôde negociar e tal. Eu sei que é difícil para outras pessoas que têm menos espaço, né? A gente foi privilegiado nesse sentido, de ter bastante espaço. Mas aí o que acontece com o home office é que você fica muito mais tempo junto, né? Sim. Não tem aquela coisa de sai de manhã e só volta à noite. Você tá junto durante o dia, você almoça junto. E isso, se o casal tá bem, é bom, né? Para nós foi muito bom isso daí. Porque a gente não se via o dia inteiro e o Flávio sempre teve uma jornada de trabalho longa, né? Esse pessoal do IT, né? Sim, O trabalho nunca acaba, né? Não acaba o trabalho. Larga ele lá e vai para casa. E às vezes o trabalho puxa, né? Até porque você tem que terminar tal coisa e tal. Então eu sempre vinha tarde para casa. Mas dessa forma, o que acontece? Quando tem um breakzinho, ele tem um espaço de um intervalo, digamos, subiu e tomar um café. É mais uma coisa que a gente faz, que é coisa simples, não precisa gastar dinheiro com nada. Andar junto. O meu médico falou, tem que andar, né? 20 minutos pelo menos. 5 vezes por semana pelo menos, né? Falou a mesma coisa o médico, porque a gente passou dos, 30. É isso aí. Passou dos 30. Faz um tempo. Então o que acontece? Você une o útil ao agradável. Porque quando a gente sai para andar, você vai ficar andando sem falar? Não. Normalmente você vai conversar. A gente estava caminhando juntos, né? Também, e depois, para nós foi ao contrário. Com a pandemia, nós paramos de caminhar. Sim, ficou mais difícil. Foi ao contrário para nós. A gente caminhava junto, parou. E agora é uma coisa que a gente quer muito. Entendi. Mas a gente caminha na própria vizinhança, que tem um bom espaço para caminhar. Então, é bom porque é assim, de graça, né? E é muito agradável. Bonito. Sil, você tem mais alguma coisa que você queira falar para nós? Algum conselho para o pessoal que está em casa nos assistindo?
Sim, eu vou dizer uma coisa. Eu fui criada num lar cristão, como a Aline, ela já contou sobre a nossa história de infância e tudo mais. E eu sempre aprendi a Bíblia, né, desde criança. Mas uma coisa que eu aprendi foi que a Bíblia não está lá só para pegar poeira na prateleira, né? Ela é feita para viver, para a gente viver, né? E não para ser melhor que ninguém, ou para você se sentir justificado, né? Ou para ganhar a graça de Deus, que graça é graça, né? É graça de graça. Exatamente. Mas eu gosto muito das cartas de Paulo, e eu gosto muito daquelas partes em cada carta, principalmente de Colossenses, mas tem em Filipenses, em Efésios, né? Por exemplo, em Efésios fala, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, só aquela que traz edificação ao que está ao redor. Tem um pedaço lá em Colossenses que fala, toda gritaria, malícia, seja tirada do meio de vós, não exista do meio de vós. E essas coisas, por exemplo, o seu falar, sua palavra, para mim, nós, quando construímos um lar, você tem que decidir, nesse lar aqui não vai ter gritaria, nesse lar aqui ninguém vai apontar o dedo e falar palavras ofensivas um para o outro, que ferem. A gente vai falar palavras que edificam. E quando você não está no estado de espírito para falar palavras que edificam, fecha a boca. Não tem nada de bom para falar, fica quieto. Fala assim, olha, eu quero falar sobre isso, nós vamos, mas nesse momento vamos, né, acalmar os ânimos primeiro. Então, na sua casa, o marido, a esposa, são aqueles que conhecem um ao outro melhor do que ninguém. Você conhece as qualidades e os defeitos um do outro melhor do que ninguém. Então, quando você usa um defeito que você conhece para ofender, ofende muito mais profundamente. Você tem o poder de abençoar, mas você também tem o poder de ferir. Então a gente precisa ser muito cuidadoso com o que fala e formar hábitos. No começo pode ser difícil, né? Principalmente se você não cresceu dessa forma, né? Mas quando você se esforça para criar esse fundamento no lar, acaba se tornando o normal, se torna um hábito normal. Você começa com um esforço consciente, você faz aquilo sempre e tal. Aí até que chega uma hora que aquilo fica normal para você. Exatamente. E é uma coisa boa. Foi uma decisão que nós tomamos aqui de fazer esse esforço consciente de sermos sempre gentis, educados, um com o outro em todas as situações. E isso faz toda a diferença para que o nosso casamento seja um bom casamento. É isso mesmo. É isso, né, minha gente? Acho que é isso. Muito bom ter a Silvia aqui com a gente. Muito bom. Nós gostamos demais dessa presença. Prazer é meu, gente. Infelizmente, ela nem sempre está perto, geralmente está muito longe, mas a gente quis aproveitar essa oportunidade para trazer esse conhecimento, essa experiência dela para vocês. Agora fala pra gente, né, se vocês gostaram desse novo, né, formato que nós estamos usando agora, se acharam legal, que aí a gente pode trazer outras pessoas para conversar também sobre relacionamentos. Conta pra gente aí o que vocês acharam. Bom, pessoal, vocês já sabem, né? Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixe um like pra gente, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe com seus amigos. Outras pessoas podem estar precisando ouvir essas coisas que estamos contando sobre relacionamento e para fazer muito bem para a vida deles, gente. Pessoal, semana que vem tem mais. Até lá! Tchau! Tchau!